Fala galera, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre vetores, né? E eu percebi aí que esse tema não estava tão simples, né? Tão óbvio nas minhas últimas aulas, porque eu estava dando uma aula particular para um aluno meu, né? E ele disse que não conseguiu entender muito bem o que exatamente eram os vetores. Então nessa aula a gente vai falar um pouco sobre como que é os vetores e a gente vai falar também sobre todos os outros componentes da aba de vetores, beleza? Então vamos lá. Então a gente vai falar sobre essa aba aqui, que é essa aba de vetores, e aí vão ter coisas bem interessantes que eu vou mostrar para vocês, que não necessariamente são só abstratas ligado a simplesmente como manipular essas geometrias, mas infelizmente a maioria é, né? Então a gente tem aqui primeiro nossos vetores comuns, que são os que a gente mais usa aqui dentro do Grasshopper, né, que é o x, o y e o z, que corresponde justamente a esses eixos aqui do nosso plano do Rhino, né? E aí, como eu já falei várias vezes, o vetor ele não tem como visualizar ele, né? Ele não aparece para a gente visualizar. A única forma da gente visualizar ele é com esse componente, e aí a gente precisa dar uma localização para ele, porque ele não tem uma localização, né? O vetor ele representa uma direção, mas não uma localização, ok? Então, essa é a diferença, por exemplo, de um vetor e um ponto, como eu já expliquei na última aula, né? Nas últimas aulas. Então, aqui a gente tem esse vetor que é o y, né? Então, a gente tem aqui no eixo y, a gente tem o vetor no eixo x, e a gente, no eixo z, no caso, e o vetor no eixo x, e a gente está dando esse ponto aqui, que é a localização dele, né? O ponto de ancoragem, justamente para ele ficar aqui, ficar mais fácil a gente visualizar. Mas aí, ó, se eu alterar esse ponto, vocês podem ver que eu altero onde meu vetor vai ficar também. Beleza? Então esses são os vetores básicos que a gente utiliza geralmente para mover as coisas dentro do Grasshopper, né? Mas existe como criar vetores a partir desse componente aqui, que é o vetor x, y e z. E é aqui que eu vejo que as pessoas não entendem muito bem como que é criado essa geometria do vetor, né? E aí, para ficar mais fácil de entender, eu vou utilizar pontos, né? Então, coloquei pontos aqui. A gente pode apagar isso aqui para não atrapalhar a gente nessa outra explicação. Então, aqui a gente tem dois pontos, e esses pontos aqui, esse aqui está só em Y, e esse ponto aqui está só em X, andando aqui nesses dois eixos. E aí o nosso vetor, né, seria combinando esse X e esse Y, e aqui por enquanto em Z eu vou deixar zero, para não confundir mais vocês, né, para ficar mais fácil de entender. Então eu vou colocar para visualizar esse vetor nesse ponto aqui. E aí, ó, vocês vão ver que ele forma exatamente uma linha na diagonal, né? Porque ele está calculando, está aqui em Y e aqui em X, como se fosse um gráfico, né? E aí ele vai traçar esse gráfico aqui, que é essa seta, que é o nosso vetor. E aí, o length do nosso vetor, né, o tamanho, é justamente o tamanho dessa seta aqui, né, nesse eixo. Então, está nesses quadrados aqui, ó. E aí a gente pode medir o nosso tamanho do vetor com o componente vector length. E aí o nosso vector length aqui está 8.4, né? Beleza, então esse é o tamanho desse ponto aqui até aqui, mais ou menos, né? Na diagonal. Para o eixo Z, a gente simplesmente adiciona um ponto no eixo Z, então a gente pode colocar aqui. E a gente vê aí o que o nosso vetor está fazendo, né? Como se tivesse uma caixa aqui, né? Uma box. E aí ele está plotando isso aqui, ó. Vocês podem ver que é isso que está fazendo. Está plotando em x e y e aqui em z. Acho que assim fica mais fácil de entender como que o vetor ele é criado, né? Então a gente vai falar agora de essa propriedade do vetor que eu já mostrei aqui anteriormente, que é o tamanho, né? Só que o tamanho, para a gente alterar ele,
ele vem com um componente que tem outro nome, que é amplitude, mas a amplitude é a mesma coisa que o tamanho do vetor, né? A mesma coisa que o length aqui, beleza? Então a gente tem aqui o nosso vetor, e aí para simplificar, eu coloquei aí ele no eixo z com 5, então o tamanho do nosso vetor vai ser exatamente 5. Então se a gente pegar um vector length, ok, vector length, conectar o nosso panel aqui, vocês vão ver que ele vai ter exatamente 5 de tamanho, né? E aí a gente pode pôr isso aqui para visualizar, para entender o que está rolando aqui. Beleza, um vetor de tamanho 5 no eixo Z. O problema é que esse tamanho, como vocês viram, né, ele vai se alterando quando a gente vai colocando as outras coordenadas, né? Ele vai ficando um valor mais imprevisível, justamente porque é a junção de todas elas fazendo essa diagonal aqui. No caso é o nosso vetor. Então a gente não consegue prever direito o tamanho do vetor, e às vezes isso é um problema, porque o vetor ele é utilizado para a gente para mover, etc., transformar objetos no Grasshopper, né? E a gente precisa entender, né? Precisa saber exatamente o tamanho que você está movendo. Então a gente usa esse componente de amplitude para isso. Então você simplesmente conecta o vetor aqui, amplitude, e ele vai converter esse vetor em um vetor exatamente nessa amplitude aqui. Então se você colocar aqui, ó, o vetor ele está com valores todos esquisitos, né? Que para a gente não vai fazer diferença. Mas se você conectar aqui o length, ele vai estar exatamente com essa amplitude aqui. Então a gente pode ver aqui, ó, agora, e aí eu troquei o ponto de ancoragem aqui, vou dar Ctrl Z. Na verdade é isto aqui, ok? E aí a gente pode ver que aqui eu consigo alterar esse tamanho, né, do vetor com o meu slider aqui. Beleza, né? Bastante simples. E aí uma coisa que eu já fiz em outras aulas, né, que é meio que dar uma roubada, é você utilizar esse componente de multiplicação ao invés do componente de amplitude. Isso funciona, né, mas é meio problemático. E é problemático simplesmente por o seguinte, né, o output que a gente tem aqui, ó, na prática, ele não é um vetor, né, ele é um dado genérico, né. Claro que eu poderia conectar isso aqui também, mas ele não dá um output de vetor. Isso significa que o Grasshopper ele tem que fazer, que eu vou mostrar com mais calma aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó, tá simplesmente dando esse aqui de dado. E agora aqui, se eu colocar aqui, ele está me dando um vetor. Então, qual que é o problema disso? Né? Isso quer dizer que o Grasshopper tem que fazer uma operação extra para entender que isso aqui é um vetor, então ele gasta um pouquinho de processamento. É quase irrelevante, tá? Vocês podem ver que está dando diferença nenhuma aqui em termos de milissegundos, mas não é legal fazer isso, até porque pode ter bugs aí, pode ter atualizações do Grasshopper e eles simplesmente mudarem isso, tá? Eu acho difícil ter alguma alteração desse tipo, mas pode ocorrer. E aqui para isso funcionar, né, da forma correta, vocês podem ver aqui que o meu length aqui está errado, ele precisa estar com esse valor aqui, né, do vetor unitizado, né? E o que é unitizar? Unitizar é converter um vetor de tamanho x, ou seja, de qualquer tamanho, para um vetor de tamanho 1, né? Então, se eu colocar aqui o meu painel, eu vou ver aqui que o vetor está 445, e agora eu vou converter ele para um vetor de tamanho 1. Ele se transforma nesse número aqui, só que se a gente analisar o length dele, né, o tamanho, vocês vão ver que ele tem o tamanho exato de 1. Então eu estou escalando meu vetor para o tamanho de 1, e aí aqui eu multiplico esse 1 por um valor, então eu escalo ele por um valor que eu quero novamente. Então eu posso dar o unitize vector aqui, de novo, não sei por que eu apaguei, unit vector, e conectar aqui, e deixa eu ver aqui, né? E aí ele está me dando agora um vetor desse tamanho aqui, né? Beleza.
E aí existe uma forma mais eficiente de unitizar vetores do que simplesmente conectar esse componente, que é fazendo o seguinte, né? Eu posso clicar aqui com o botão direito do mouse e dar um Unitize. E agora meu vetor já está unitizado quando ele vai para lá. E é isso, né? Por amplitude e tamanho, a lógica é essa, não tem muito mais coisa para falar, não. E agora a gente vai falar sobre vetor de dois pontos, e aí tem um fato interessante que eu já vou explicar sobre vetor de dois pontos também, que é isso aqui, né? E aí eu fiz questão de colocar aqui o ponto de ancoragem em outro lugar, né? Em vez do ponto aqui do meio, porque se eu colocar o ponto aqui do meio como ponto dele de ancoragem, vai ficar um pouco mais difícil de vocês entenderem como está funcionando, né? Vocês podem ver que eu estou dando ponto de ancoragem aqui e os pontos estão aqui. Isso fica meio esquisito, né? A cabeça não entende muito bem. Então, a forma mais eficiente seria colocar um desses pontos, no caso o ponto A, como ponto de ancoragem, e aí ele cria um vetor a partir desses dois pontos. Então, ele vai colocar o B, né, como sendo a nossa setinha e o A como sendo a ponta. Então, se eu trocar isso aqui, ele inverte o meu vetor, ok? E aí vocês podem ver que o valor está negativo. Então, vocês podem colocar aqui e aqui. E beleza. E aí, caso vocês estejam perguntando por que isso aqui ocorreu, né? É porque eu estou utilizando isso aqui como âncora. Então, eu posso conectar isso aqui, e aí, beleza, ele está aqui de novo. E aí, um fato interessante sobre esse vetor de dois pontos é que você consegue transformar uma linha em um vetor aqui no Grasshopper, né? Você consegue utilizar uma linha como um vetor, porque ele simplesmente está fazendo essa operação aqui, né? Ele está convertendo dois pontos, que no caso é uma linha, né, em um vetor. Só que você não consegue, por exemplo, converter isso aqui numa linha de novo, justamente porque a informação que está gravada aqui agora são três coordenadas e não dois pontos, como tem aqui, né, que daria para converter em um vetor com facilidade, né, com certa facilidade. Mas vocês podem ver que gastou um tempinho para fazer isso, ó, 2 milissegundos, o que é mais do que zero, né? Que no caso aqui não é zero, mas é um valor abaixo de 0 milissegundos. Então é isso, né? Por vetor de dois pontos, basicamente. A gente tem a linha aqui. E aí só para mostrar, né? Esse componente aqui tem a opção da gente dar um unitize nele também. Então, se a gente clicar aqui com o Boolean Toggle, conectar aqui, né? Se a gente conectar o Boolean Toggle, true, ele escala o meu vetor para o tamanho de 1. E aí é isso, né? Não tem muito mais o que falar sobre isso, não. Então, a gente agora vai falar sobre reverter um vetor. E aí, reverter um vetor é simplesmente reverter a direção dele, né? Eu vou colocar isso aqui. Eu acabei esquecendo de pôr ele para visualizar, né? Então, a gente tem esse vetor aqui. Eu vou colocar esse ponto no zero para ficar fácil de visualizar. Então, isso aqui, e isso aqui. Beleza, né? Só para facilitar a visualização. Então, aqui a gente tem nosso vetor. E aí, eu tenho a opção de reverter esse vetor. Então, se eu vim cá e der um reverse, o que eu vou fazer é dar um mirror nele, né? Praticamente. E é isso, né? Só que como os vetores, como eu já disse, eles não têm localização, essa local, o que ele está, não importa, tá? O que importa é a informação gravada dentro do vetor. Então, é bom não confundir isso, tá? E aí, aqui eu estou mostrando que inverter com negative é a mesma coisa que aqui. Então, aqui eu tenho vetor 5, 6 e 0. E aqui com o reverse eu tenho menos 5, menos 6 e o 0. E aqui com o negative eu tenho a mesma coisa. Só que a diferença é, como vocês podem ver, um gastou 5 milissegundos para fazer a operação e o outro gastou 0 milissegundos. Além disso, o output aqui, como eu já disse também no outro lá, é um dado e aqui é o vetor em si, o que facilita o Grasshopper a fazer cálculos. Então, tentem o máximo possível utilizar isso aqui. Eu só faço geralmente essas gambiarras quando
eu preciso economizar tempo e aí eu já tenho um componente perto, então em vez de eu digitar o componente, eu simplesmente copio e uso um desse aqui para agilizar o processo. Beleza? Ok, né? E aí agora a gente vai falar sobre coisas um pouquinho mais complicadas e mais interessantes. Então, como vocês já viram aqui em cima, por exemplo, a gente tem multiplicação do vetor para aumentar a amplitude, né, o tamanho dele. Mas aí fica a dúvida, né? O que, que acontece quando a gente multiplica dois vetores, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente tem os valores aqui dele, né? Uma coisa que seria intuitivo, né, de achar é que ele vai nos dar o tamanho desses dois vetores multiplicados, né? Então, se eu olhar aqui e aqui, o que a gente vai ter são os tamanhos, e aí vocês podem ver que se eu multiplicar um por um outro, não dá exatamente isso aqui, né, que é o 46. Então, o que exatamente é esse valor que ele está me dando aqui quando eu multiplico dois vetores? Então, ele está me dando a multiplicação de cada um desses itens, um pelo outro, e somando, né? Então, eu tenho 6 vezes 1, 6, 6 vezes 5, 30, 30 mais 6, 36, 2 vezes 5, 10, 36 mais 10, 46, e é isso que ele está me dando aqui. Beleza? Isso é mais uma curiosidade, né? Às vezes alguém vai tentar fazer isso aí e não vai ter um resultado esperado dentro dessa lógica de multiplicar aqui, né? Então, beleza. Agora a gente vai falar sobre rotacionar vetores e ângulos. Então, a gente tem aqui o nosso vetor y, que a gente já tinha visto lá antes. E aí a gente vai rotacionar ele aqui, né? O que que esse componente pede? Ele pede o axis, que é o eixo. Então eu estou dando o eixo z para ele rotacionar. E aí tem um erro aqui, eu vou corrigir isso aqui rapidamente, que é o ponto de ancoragem que está errado. Eu vou colocar aqui, ficar mais fácil de visualizar. A gente tem aqui o rotate, e aí eu estou ancorando ele aqui no eixo z, né? Eu não vou nem estar visualizando nem nada, né? Mas fica fácil de entender. E a gente tem o vetor, então a gente rotaciona esse vetor nesse eixo, né? Como se fosse um relógio, por exemplo, ou alguma coisa desse tipo. E aí o grasshopper por padrão ele vem em radianos e eu converti aqui para graus. Então eu posso rotacionar ele aqui e beleza. É isso que esse componente faz, né? Ele rotaciona um vetor a partir de um eixo, que também é outro vetor, beleza? E poderia ser uma linha também esse eixo, que funcionaria do mesmo jeito, ok? Beleza, e aí agora a gente vai para o ângulo, e aí o ângulo, ele me mede o ângulo entre dois vetores, e me dá a medida dele, né, em radianos, eu estou convertendo ele para graus. Então eu peguei esse mesmo vetor aqui, ó, e eu medi o ângulo dele com o ângulo desse novo vetor aqui, né? Então, o ângulo desse vetor com esse. E aí é óbvio que o resultado vai dar exatamente igual isso aqui, ó. Então, se eu alterar aqui, podem ver que o resultado é o mesmo, né? E aí isso não tem nada demais, eu não vou falar muita coisa além disso, só vou mostrar depois que existe uma forma mais interessante da gente calcular o ângulo, a não ser com esse componente aqui, que é utilizando uma expression, mas vamos deixar isso para as coisas que eu já fiz aqui, beleza? Então é isso aqui. E agora a gente vai partir para algumas coisas mais interessantes, que vão ser os nossos dois componentes finais, né, que vão ser o dot product e o cross product, né? E aí a gente vai primeiro falar do dot product, seria o ponto do produto, né, a tradução, alguma coisa desse tipo. E aí a gente tem aqui um vetor. Eu estou rotacionando esse vetor aqui, ó, nesse ângulo, a parte do eixo Z, igual eu fiz lá embaixo. Vou colocar ele aqui para visualizar. E aí, eu vou
zerar aqui no eixo Z, que é para não complicar muito por enquanto. Ok, né? Então, vocês podem ver aí que é isso, tem esses dois vetores aqui. O que que o dot product faz, né? Ele calcula a semelhança entre esses dois vetores. E aí, como que ele faz isso, né? Ele faz essa operação aqui, essa conta aqui, que eu já vou mostrar para vocês, que é um vetor vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo, ok? Só que, para a gente ficar mais fácil, né, para ficar mais fácil de entender, a gente tem que unitizar o nosso vetor, né, para a gente entender o que é esse número que ele está dando para a gente, como que a gente dá uma leitura para ele. Então, se eu der aqui o true, e aí 80, 90% das vezes a gente vai utilizar esse unitize, vocês vão ver que quanto mais próximo do meu vetor, né, quanto mais um é igual ao outro, né, mais esse valor chega próximo de 1, né? E quanto mais distante, né, quanto mais oposto, esse valor vai atingir menos 1. Então, o exato oposto dele é menos 1 e ele mesmo é 1. Então, ele está calculando essa relação, né, ele está calculando a similaridade entre esses dois vetores. E aí, a única vez que a gente vai utilizar ele sem estar unitizado é quando a gente quiser entender a relação entre a diferença dos tamanhos, né? Só que isso aí eu acredito que vocês não vão usar, então eu não vou me delongar muito explicando como que vocês podem utilizar essa relação para comparar os tamanhos dos vetores. Então eu vou me focar nessa parte do calcular o quão semelhante um é pelo outro simplesmente pelo ângulo, né? Na verdade, a diferença das direções, né? E aí a gente vai olhar aqui que no eixo Z isso fica bem mais complicado, né? Se eu colocar isso aqui no eixo Z, vocês vão ver que a minha relação ela não fica mais tão óbvia, né? Tão fácil de entender assim. No outro aqui a relação está um pouco mais difícil de entender, beleza? Só que aí vocês devem estar se perguntando, beleza, mas para que eu vou usar isso, né? E aí, na verdade, o interessante é que isso tem muitas aplicações. E aí tem uma aplicação muito óbvia, né, que é você entender se esses vetores são ou paralelos ou se esses vetores são perpendiculares. Então, se eu zerar aqui, por exemplo, o meu Z para facilitar, né, o entendimento, e aí eu rotacionar 90 graus, vocês vão ver que o meu dot product vai ser exatamente zero. Então eu posso calcular esse produto, né, o dot product, e aí eu vou saber quando um vetor é perpendicular ao outro, se eu tiver uma lista com muitos vetores e etc. E da mesma forma eu consigo ver se o vetor ele é paralelo um ao outro, justamente unitizando ele, aí eles ficam da mesma escala. E aí isso aqui tem que ser igual a 1, porque 1 na verdade vai ser exatamente igual ao outro quando eu unitizo ele, né, aqui no caso. E aí pode ser 1 ou menos 1, né? Porque o vetor pode ser da direção oposta para ser paralelo, só que aí você poderia colocar aqui, por exemplo, um absolute para utilizar isso, né? E aí você sempre vai ter, caso for 1 ou menos 1, isso para você manipular a sua lista, né? E aí você deve estar se perguntando, ah, beleza, eu entendi como que usa no Grasshopper, né? Mas me fala uma aplicação mais prática disso, né? Mais prática ainda disso. Então, acontece que tem várias aplicações, na verdade. E aí eu vou mostrar uma delas aqui. E aí a aplicação que eu vou mostrar vai ser o seguinte, né? A gente vai ter aqui, eu vou mostrar aqui como se fosse um prédio. E aí isso aqui é o Sol, né? E aí digamos que eu queira medir o quão eficiente um painel solar que eu vou colocar aqui nesse plano aqui do teto desse prédio em relação à insolação. Então aqui a gente tem o vetor do ângulo do Sol, né, o vetor do Sol, que seria os raios do Sol, dependendo da hora do dia.
E aqui a gente tem um vetor normal a essa superfície. Se a gente comparar esses dois vetores, né, o vetor da normal e o vetor que está fazendo o ângulo do Sol, ele vai me dar aqui exatamente o quão bom é, né, esse fator de insolação, exatamente comparando esses dois ângulos. Então, se eu colocar esse ângulo aqui, por exemplo, totalmente perpendicular, eu vou ter um que seria 100%, por exemplo, de eficiência, e aqui em outro eu teria um outro valor. Então eu conseguiria gravar isso, poderia rodar uma otimização, alguma coisa assim, e entender qual posição é melhor de acordo com a insolação, de acordo com os ângulos de insolação, né? Mas para isso a gente precisa, obviamente, dos ângulos de insolação, e eu até tenho isso em outro script. Eu vou deixar o script aqui para vocês baixarem em C# na descrição. Não fui eu que fiz, tá, o script, mas aí vocês podem utilizar essa mesma lógica. Você consegue obter a posição do Sol, você vai traçar um vetor desse solzinho até o lugar onde você quer colocar a sua placa solar, e você precisa entender aí a posição, né, da sua placa solar em relação ao Sol para você obter o melhor resultado, né, com o dot product. Beleza? Então isso é uma aplicação interessante que eu achei de mostrar aqui para vocês. E na verdade existem várias outras, tá? Isso aqui é usado, por exemplo, né, esse valor para calcular a iluminação em render, né? Então, por exemplo, você tem os vetores vindo de uma fonte de luz, e aí você precisa calcular o quão sombreado aquela parte da sua imagem vai estar. Então você calcula a relação desse vetor que está vindo da sua fonte de luz com o vetor que está refletindo, né, a partir desse ponto. E aí essa relação, a partir do produto, né, do dot product, você sabe o quão sombreado ou não vai estar a sua cena do render, né? Então, assim, computação gráfica, eles calculam o sombreamento do render e das coisas. Mais uma curiosidade, né? Vocês não vão utilizar isso provavelmente, mas eu achei interessante trazer para vocês. Então, aí eu vou só mostrar aqui que existem outras formas de a gente calcular o dot product. Então, a gente tem aqui uma forma que é a formulinha tradicional dele, que é o vetor x vezes o vetor y, e aqui eles estão inutizados já, e aí vezes o cosseno de z, né, que no caso é o ângulo entre esses dois vetores aqui. Então aqui eu estou calculando o ângulo, e aí eu estou multiplicando ele pelo x e y, que são meus dois vetores aqui, e aí a gente tem o mesmo valor, beleza? E aí existe uma forma ainda mais eficiente de fazer isso aqui, né, que é dessa forma, que é bem mais simples. Existe aqui o operador aqui, dot product, e a gente tem aqui esse chave, né? Não, chave não, é colchetes. Ele unitiza o nosso vetor, né? Transforma o nosso vetor em um vetor de escala 1. Então, isso aqui é uma forma muito resumida de fazer essa operação aqui. Uma forma que eu acho mais elegante, e é legal que você já pode utilizar isso com uma outra coisa aqui e economizar espaço, né? Então é isso pelo dot product. E agora a gente vai falar sobre o cross product, né? E aí a gente pode ver aqui que a gente tem os dois vetores, né? Que a gente vai fazer essa relação do cross product. O cross product desses dois vetores é justamente um vetor perpendicular, né? Ele sempre vai ser um vetor perpendicular. Só que aí, né, existe também uma regra para a gente determinar se ele vai ser perpendicular para qual lado, né? Se a gente inverter ele aqui e aqui, vocês podem ver que ele vira perpendicular para baixo. E aí essa regra ela é chamada de the right hand rule, né, a regra da mão direita. E eu vou deixar aí o símbolo com as cores para vocês entenderem aí no vídeo. E aí ele me diz que o primeiro dedo ele tem que ser o vetor A, né? E aí o segundo dedo o vetor B da mão direita. E aí esse cross product, né, que é o vetor perpendicular, vai ser sempre o vetor na direção para cima, né, que vai ser o polegar, né? Então, o cross product ele tem a opção também da gente unitizar ele, então a gente transforma ele num vetor de uma unidade. Só que aí o length dele, né, que é o tamanho dele, me dá uma propriedade
que é um pouco estranho, né, que as pessoas não costumam entender a lógica dele. E a lógica dele é justamente a área entre um paralelogramo traçado por esses vetores aqui, né? Então, para vocês visualizarem, eu fiz um script aqui mostrando isso. E aí vocês podem ver uma que eu basicamente copiei, né, esses dois vetores para cá, como se tivesse um mirror que é nesse plano aqui. E aí a área desse paralelogramo é justamente esse número aqui. Então, se eu colocar aqui, a gente tem o valor, no caso está virado para baixo na superfície, então a gente tem 12, que é justamente a área aqui desse paralelogramo. E aí vocês podem ver que alterando aqui ele vai mudando. E ele vai mudando a área também e esse paralelogramo também. Então é isso, né? Esse length aqui é a área desse paralelogramo feito por esses dois vetores. E o cross product ele faz o vetor perpendicular a esses dois vetores. E aí isso tem diversas utilidades, tá? Na verdade, é muito útil você ter esse vetor perpendicular. E uma bastante óbvia, por exemplo, seria para fazer um plano, se você quisesse, você poderia pegar esse vetor perpendicular aqui e fazer um plano tanto aqui, né, com esses dois vetores, quanto aqui, quanto fazer um plano mesmo com um vetor normal. Então, vocês podem ver que tem bastante utilidade aqui dentro do Grasshopper, né? Então, a gente pode apagar isso aqui por esse cross product, foi isso. Mas aí existe uma outra forma de calcular o cross product de uma forma mais com esse expression, né? E aí é simplesmente colocando eles com esse símbolo aqui, né, que é o símbolo do cross product aqui dentro. E aí você consegue unitizar ele ou não. Então, se eu tirar isso aqui, ele para de ser um vetor de escala 1. E se eu voltar com ele, né, com esse colchetes, ele volta para a escala de 1, né? E aí isso aqui, só para demonstrar, fica menos intuitivo, né, à medida que você vai alterando nos três eixos, né? Porque eu estava mostrando aqui só em dois, mas se você alterar em três eixos, ele vai ficando bastante difícil de se prever, né? E é por isso que é útil. Então, por essa aula é isso, né? Eu já expliquei tudo dessa aba aqui, a gente falou sobre todos os itens já. Aliás, eu não falei desse, né? Que é o deconstruct vector. E ele faz a mesma coisa que o construct, né? Só que ele obtém o oposto, né? Então, se eu construir o vetor aqui, ele vai me dar justamente esses valores, né? Que no caso aqui é 6, 6 e 7. Então, aqui a gente tem 6, 6 e 7. Beleza. Então é isso. Esse foi o nosso último componente. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, clica aí em gostei, por favor, que é muito importante. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.